Oi, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos em setembro de 2025, pouquinho, né, para acabar o ano. E aí isso nos faz refletir sobre várias situações, vários momentos. E aí eu me lembrei de que esse mês, né, faz 18 meses que eu sou mãe solo. Ai, ai, assim, graças a Deus, eu já não consigo me lembrar como é que foi, como é que foram os primeiros meses. Mas eu lembro que foi difícil e triste e solitário. É um misto de emoções e sentimentos. É um luto pelo casamento que acabou, né? E aí demora um tempo para processar isso. E depois um luto sobre um futuro e sonhos que você tinha. Então aquele futuro que você imaginava, aqueles sonhos que você tinha, que você planejava, morreram. Foram por água abaixo junto com o casamento. Então, essa essa situação, você se desprender de não estou mais com essa pessoa. Aquele futuro, aqueles sonhos, planejamento, planos, não vai mais acontecer. E agora, sabe? Isso é um detalhezinho. Segundo detalhe, eu sei que eu sou essa pessoa. Eu sei que eu sou essa pessoa com essa pessoa. Mas e sem essa pessoa, quem eu sou? Pô, gente, isso é surreal, é muito louco. E aí, ok, já sei quem eu sou com essa pessoa, já sei quem eu sou sem essa pessoa, mas a partir de agora, quem eu quero ser, sabe? O que eu quero resgatar da minha essência pra voltar pra mim, pra eu ter aquela coisa, aquela essência minha, aquela coisa fofa do passado e quem eu sou, né? Quem eu sou a partir de agora, porque você querendo ou não você muda. Você querendo ou não você sofre, querendo ou não você passa por isso e tudo vai da sua mentalidade, sabe? Do seu autoconhecimento, do seu auto-amor, coisas que eu falei no vídeo anterior. Tudo isso influencia, tudo isso junto. Mas assim, de repente, se você passa por isso sozinha, sem ter filhos, é uma situação, sabe? É um tempo. É diferente, provavelmente é. Quando você passa isso com filhos, no meu caso com 2 filhas, você tá passando por aquilo, no meu caso, né? Uma situação que eu evitava chorar. Não sei se elas já me viram chorando por causa do casamento, por causa da separação, né? Acredito que não. Foi uma opção minha de não demonstrar isso e eu prefiro de fato não demonstrar. Acho que mães solos irão me entender, embora se mostre, se a criança veja chorando, não tem problema nenhum. Mas no meu pensamento, assim, na minha visão, achei melhor não. E aí tem essa situação de, tá, eu tô passando por tudo isso, sentimental e mental, porém tenho filhos, porém tenho crianças, sabe? Porém tem outras pessoas, mini pessoas que dependem de você. E acho que a rotina com as crianças acaba que você não pode se deixar levar pelo sentimento e, né, querer chorar o dia inteiro, querer ficar triste o dia inteiro. Você tem que. A vida segue, né? A verdade é essa, a vida segue. Seja lá a situação da sua vida diária, semanal, mensal, a vida segue. A vida não vai parar porque você tá sofrendo, porque tá chorando, porque você tá triste. Essa é a verdade. E o entendimento da criança é outro, né? Então, tive que me fazer forte para poder dar essa segurança para elas de que tá tudo bem. Entendeu? Apesar de etc, 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 está tudo bem. Ou pelo menos vai ficar tudo bem. Então essa segurança eu sempre quis passar para elas. 18 meses. Jesus. É um assunto que eu ainda não consigo falar. E também não vejo nem razão para falar, mas
se precisasse, digamos assim, eu sei que eu iria chorar. Porque é muito triste. Não sei como as outras pessoas enxergam um casamento. União de duas pessoas. Na cabeça de ambas, acredito, algo para sempre, né? Filhos, netos, bisnetos, toda aquela coisa fofa, né? Que a gente... Se a gente não cresceu vendo, a gente ouve, né? Filme, novela, livro, essas coisas. Então a gente... Ai, que coisa fofa. Então é óbvio que o casal se junta, a princípio é para sempre. E aí quando cai a realidade de que não é para sempre, o seu mundo desaba. Não diria 100%, né? 100% da sua vida, 100% do seu mundo, no caso. Mas uns 80, 90% desaba. E aí você tem que se reconstruir, você tem que se refazer, você tem que... E assim, é interessante, é fofo, desse jeito que eu tô falando. Nossa, filosófico. Mas você tá vivendo isso dentro de você, dia após dia, se superando, melhorando, se adequando, sabe? Só que fora disso, fora do seu interior, fora da sua casa, tem todo um tanto de gente opinando, né? Fofocando, olhando, bisbilhotando, né? Opinando. E aí isso influencia muito também o seu estado no dia a dia, né? Às vezes é nem o dia a dia, às vezes um dia você acordou mal e depois ficou bem. Às vezes você ficou bem o dia inteiro e à noite você fica mal, entendeu? Que aí tá, uma coisa é essa também, à noite. À noite as crianças vão dormir e aí? É você e você, é você e Deus. É aí que os pensamentos, né, lembranças e etc. vêm à tona. Então, eu acredito que a noite, antes de dormir, é o momento mais difícil. É o silêncio, são as lembranças, seus pensamentos. Então, assim, teve essa fase que eu orei muito, 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 muito. Antes dessa fase, acho que teve a fase do chorei muito, 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 muito. Depois do chorei muito, 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 orei muito, 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 muito. E aí depois disso me distraí muito, 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 muito. Então, sabendo que a noite era o momento mais difícil, né, do dia, eu me distraía com livros, com filmes, com séries. Se realmente tivesse muito, muito difícil, eu ia lá e dormia com as crianças, sabe? Hoje à noite dorme nós três juntas. E essa noite de dorme nós três juntas, teve muitas noites, na verdade. Então, assim, é você se adaptando, se permitindo sofrer, isso é fato. Você primeiro se permite sofrer, se permite entender, se permite viver todas essas fases da separação, do divórcio, da separação, no meu caso. E aí você vai se adaptando, vai entendendo, vai se conhecendo, vai se amando e vai vivendo. Porque é aquela história, né? A vida não para pra você sofrer, pra você chorar. A vida continua e você também continua, né? Um dia após o outro, chorando, sorrindo, fingindo sorrir. Se arrastando, feliz, alegre, tentando, tentando, tentando de novo. Até que um dia chega e... Caraca, passou. Senhor, obrigada, passou. Então, assim... Agora, 18 meses, né? Que fez 18 meses... Eu não me sinto 100% ok, né? É um assunto que, se for conversado, que se for tocado, eu ainda me emociono, ainda choro e tudo mais. Ainda é algo sensível pra mim. Então, se você tá menos que isso, né? Se acontecer alguma situação com você, né? E menos de 18 meses, menos de 12 meses, menos de 6 meses, cada um tem seu tempo. Então, assim, não se baseia no meu tempo, nem no tempo de outros. Se baseia no seu próprio tempo. Uma coisa que você tem que saber é...
Você entende que tem um tempo de sofrer e você tem que dizer, tá, até dia tal eu não sofro mais, até o dia tal eu não choro mais, até o dia tal eu estarei bem, respeitando o seu tempo, sabe? Porque tem um dia pra sair, tem um dia pra acabar isso, tem um dia que você tem que, tá, chorei, sofri, e agora? O que eu faço? Qual que é o próximo plano? E esse o que eu faço? Qual é o próximo plano? É claro que é assustador. Não vou dizer que não é. Você é doida. Você tinha todo um planejamento, um projeto pro futuro e não existe mais. E tudo bem, você vai sofrer, você vai chorar, você vai ficar triste. Mas você, não é ninguém, é você. Vai determinar uma data. Data tal, eu saio disso. É, não sei qual é a palavra, mas concluo, eu ia dizer concluo, né? Data tal, concluo esse sofrimento, ponto. A partir de outra data tal, eu começo a tentar, porque no início você tenta mesmo, não consegue. Ah, eu vou planejar a minha nova vida, meu novo momento, o meu ano. O viver mês a mês já é muito difícil. Quando você, caraca, passou esse mês. Ih, caraca, passou outro mês. Ih, caraca, passou um ano. O ano acabou. No caso agora, né, setembro. Daqui a pouco o ano acaba. E você, caraca, um ano inteiro passou. Então, assim, quem determina o seu tempo de sofrimento e de levantar a cabeça e de, tá, e agora, o que eu faço? E quais são os novos planos? É você. Não é o outro e jamais se baseie no outro, na vida do outro, na visão do outro, na experiência do outro. É você e você. Então, assim, 18 meses. E o que eu falei pra vocês? Eu tô 100%, eu sei que eu não tô, mas 90% bem? Diria que sim, 90% bem. 18 meses pra ficar 90% bem. Loucura. Loucura. Então, assim, 18 meses de separação, 18 meses que sou mãe solo, me redescobri como mulher, como pessoa, como mãe. O como mãe é o, né, dos três, como mulher, como pessoa, como mãe é o que mais me preocupa, porque eu crio duas meninas, então a preocupação de, além do normal, tô fazendo certo, do como é que elas vão se lembrar de mim daqui a 10 anos, sabe? Como é que elas vão se lembrar desse momento? Como elas me enxergam hoje, como que elas irão me enxergar daqui a 10 anos? Então, assim, querendo ou não, tudo influencia. Então, a forma como você encara os problemas, né? Como você resolve, como o tempo que você determina para si mesmo de parar de chorar, de tentar e de trazer positividade nas situações, né? Isso foi uma das coisas, acho que foi a primeira coisa, né? Que elas perguntaram sobre a situação sobre casa da mãe, casa do pai. E aí eu comentei, vão ser 2 aniversários, 2 natais, 2 presentes, 2 isso, 2 aquilo. É um ponto positivo, né, a ser comentado. Nada supera, nada, como é que fala? Esqueci a palavra. Substitui, nada substitui. Ter uma casa com a mãe e o pai, bem. Nada substitui isso. Porém, se é uma separação agradável, né, entre toda a família e isso estou falando no momento da separação. E o pós-separação também, cada um com sua casa. As filhas já tendo essa rotina de casa da mãe, casa do pai, for bem, gente, isso é muito bom, isso é valioso, isso é bênção, porque às vezes o casamento dentro de casa é destruído, né? Aí a separação destruída, e aí as crianças com pai e mãe separados, a família, né? Essa visão da família destruída, isso é muito ruim. Então isso, pelo menos, nós preservamos aqui. E eu, Jéssica, tô bem. Tô bem.
Não feliz, feliz não é a palavra certa. E também não sei quando é que eu vou usar essa palavra. Mas bem... O que há 18 meses atrás parecia impossível é uma palavra é uma palavra boa. Não só bem, mas bem e abençoada. Eu sei não só sei como eu conversei, como eu vi, como senti a bênção de Deus na minha vida, em todo esse processo. Antes, durante e depois, né? Então, quem é Jéssica hoje? Eu sou uma pessoa abençoada. Abençoada, tive que me redescobrir, né? E o papel na minha vida mais importante é o papel de mãe, então não tem nenhum outro que substitua isso, ou que seja mais importante que isso. Talvez o papel de filha de Deus, mas conseguir caminhar sozinha, né, como mãe solo, sabendo que eu sou abençoada, isso pra mim não tem preço. Então, assim, o que eu posso dizer pra você que tá, de repente, vivendo isso, né, ou quase passando por isso, a dor é enorme, é gigantesca, o luto parece que é eterno, você parece que não existe mais, que não se conhece mais, mas se você estiver disposta a se comprometer no seu autoconhecimento, no seu autoamor, até no amor ao próximo, né, no caso dos filhos, de repente se conectar mais com o Deus que você acredita e ter paciência, porque tem que ter paciência um dia após o outro, vai passar. Sei que parece que é eterno, tudo, né? A tristeza, o luto, a solidão, tudo parece eterno. Mas passa. Fique firme consigo mesmo e fique firme em Deus. Que essas duas situações, né, serão essenciais na sua caminhada. Porque não é fácil. Mas você sobrevive. E quando você sobrevive, você vem 1000 vezes mais forte. Você sabe que você pode passar por qualquer coisa, e seja lá qual for a próxima coisa que você passar, você tem você e você tem Deus. Você tem você tem Deus. Você tem você tem Deus. Você sabe qual é a sua força na sua vida e você sabe qual é a força de Deus na sua vida. Então, depois você passa por isso, acho que você aguenta qualquer coisa. Mas enfim, nunca imaginei. Tem esse detalhe, né? Da mesma forma que você nunca imaginou de caramba, eu tô planejando o futuro, isso, aquilo, e esse futuro, esse sonho morre, tem essa percepção de, caraca, agora eu sou mãe solo. E é uma coisa que eu nunca imaginei, é uma coisa que você nunca planejou. E mesmo que o mundo, né, tô falando do dia a dia mesmo, tô falando das pessoas externas, fora da sua casa, mesmo que o mundo pareça difícil, impossível, sabe, tenta de novo, chora, planeja, replaneja, sabe, e a vida vai caminhando. De repente, não da forma que você queria, até porque você nunca, não é algo que você nunca planejou, né? É algo que você nunca planejou. Mas isso acontece muito na vida, né? Muita coisa a gente não planeja e acontece. E ser mãe solo, com certeza, as mães não planejam isso. Mas enfim, 18 meses, 90% bem e abençoada. Acredito que eu esteja fazendo um bom trabalho como mãe. Minhas filhas são lindas, abençoadas e inteligentes. São fases e fases, tem fases que me testam muito, tem fases que eu tenho que conversar e reconversar. E é isso. Orando pra Deus dar sabedoria mesmo, do ensinamento, do amor materno. Então tá. Qualquer coisa é só deixar no comentário aí.
Obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau.